Agora são 8h09. Vamos falar sobre a política brasileira. Hoje o nosso convidado é o Vitor Marchetti, professor e cientista político da Universidade do ABC. Ele está por Skype, para quem está acompanhando aqui pela TVT, pelo YouTube da Rádio Brasil Atual. Olá, Vitor, bom dia. Tudo bom, Marilu? Tu- Bom dia, Glauco. Bom dia, Vitor. Bom dia. Ô Vitor, vamos falar primeiro aqui sobre o café da manhã, né? O café da manhã ontem, né? O Bolsonaro convidando aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e também o José Dias Toffoli, do STF. E parece que eles elaboraram, né, um texto aqui, o terceiro pacto republicano pela realização de macro-reformas estruturais, né? Que prega aí a colaboração efetiva dos três poderes. A gente estava aqui comentando e até o Glauco teve um insight aqui sobre como é que é, Glauco? Quem é que vai pagar o pacto, Quem né, é que Marina? vai pagar o pacto? Hein, Vitor? Olha, Marilu, de fato é preocupante, primeiro porque a gente ainda mal conhece os termos efetivamente desse pacto, né? Agora, a gente já sabe que um dos temas fundamentais aí, principais, é a questão da reforma da Previdência, né? Agora, outros assuntos parecem ter entrado nessa discussão desse possível pacto, e coisas que, inclusive, preocupam, né? Então, assim, rever o pacto federativo, redefinir, ou pelo menos investir naquela questão do pacote do Moro, são diversas questões que estão hoje constitucionalizadas, que a Previdência, inclusive, é uma delas. A gente sabe que um dos objetivos da reforma da Previdência é desconstitucionalizar certos direitos, e preocupa que, nesse espírito da desconstitucionalização do país, esteja presente o presidente do Supremo Tribunal Federal a conduzir e propor esse pacto, né? Quer dizer, o que significa um ator que deve atuar como garantidor dos princípios inscritos na Carta, no Pacto de 88, participar de um acordo, participar de um pacto que visa retirar esses direitos inscritos na Constituição. Quer dizer, me parece bastante preocupante que o presidente do STF seja não só partícipe desse pacto, mas tenha sido aí um indutor importante desse pacto, né? Quer dizer, não me parece que é papel dele, nesse momento, construir esse tipo de agenda. Quer dizer, que sinal que a presidência do Supremo Tribunal Federal, como Corte Constitucional, dá para o país, sinalizando que tem disposição para discutir temas que claramente afrontam o texto da Constituição, né? E aí o Glauco tem toda a razão, né? Quer dizer, quem vai pagar o pacto é certamente a população mais vulnerável, que viu na Constituição de 88 direitos que ainda hoje têm dificuldades de serem de fato efetivados, mas que de alguma maneira tem ali vamos dizer, um respaldo legal, tem uma presença marcante na Constituição, que dá margem para a gente, aí sim, pensar políticas públicas que façam efetivar esses direitos inscritos na Carta Máxima, né? Quer dizer, Agora, se a gente... aquele que é responsável por garantir a Carta Máxima está disposto a participar de um pacto que visa desconstitucionalizar e, portanto, enfraquecer esse pacto, esse pacto de 88, né? Quer dizer, me parece que coloca, de fato, um alto custo para se pagar esse pacto, pegando gancho aí no bordão já criado pelo Glauco. Perfeito. Né? Não é papel do Dias Toffoli, né? Ficar levantando a bandeira da reforma da Previdência, né? E na realidade, assim, para que serve o Supremo Tribunal Federal? Exatamente para que ele possa fazer interpretações do texto constitucional e moderar a política pública, moderar a decisão do Executivo e do Legislativo, de modo que ela não confronte aí o pacto, sim, que é um pacto histórico,
é um pacto legitimado, constituído em 88. Né? A gente fez uma Assembleia Constituinte, as pessoas que votaram aquela carta votaram com a legitimidade de um mandato. Quer dizer, nós fizemos um enorme pacto em 1988. Né? E a gente vai fazer um pacto agora entre três poderes, numa conjuntura bastante instável, de bastante incerteza, com derretimento de popularidade, com crise de legitimidade, dificuldade de articulação entre os três poderes. A gente vai fazer um pacto de desconstitucionalização? Quer dizer, claro, assim, ó, eu volto a dizer, Marilu, assim, não está claro os termos deste anunciado pacto de ontem, né? Você chamou a atenção aí, né, o terceiro pacto, né? Por que a gente está falando do terceiro pacto? Nós tivemos, ainda sob o governo Lula, nós tivemos os que foram conhecidos aí como dois pactos, mas eram pactos que tinham muito a ver com processos judiciais, né? Um deles, inclusive, o primeiro deles, foi o que deu origem aí à repercussão geral, né? A repercussão geral é um instrumento que hoje o Supremo Tribunal Federal tem disponibilidade, que é um instrumento que visa desafogar a justiça, que visa dar racionalidade para a justiça. Então, uma decisão dada inúmeras vezes sobre o mesmo caso concreto, ela pode ter um efeito de repercussão geral. Isso desafogaria a justiça, trazendo um pouco de racionalidade. Agora, perceba a diferença desse tipo de pacto, né? Quer dizer, o país pactua para dar racionalidade para a administração e para o funcionamento da justiça, com esse tal anunciado terceiro pacto, que a gente mal conhece os termos, mas que já se anuncia como um pacto que vai para muito além de dar uma racionalidade para o funcionamento das instituições e dos três poderes. A gente está falando, sim, do apoio a medidas que fragilizam a Constituição, que reformam a ideia original do nosso pacto da redemocratização. Então, veja, a gente está chamando de terceiro pacto, mas ele tem um teor muito diferente do que foi colocado nos pactos anteriores, né? Se eu não me engano, o segundo pacto foi lá de 2009, e ele tratava um pouco da questão de direitos humanos, uso de algema, de processos civis, enfim. Percebe que agora a gente está falando de um teor e de um conteúdo muito distinto. Né? Eu vi certas notícias falando a gente vai rever o Pacto Federativo. O que significa rever o Pacto Federativo? Né? O Pacto Federativo no Brasil, você tem princípios que são, inclusive, cláusulas pétreas do Brasil. Né? A gente está falando de repasse de recursos, a gente está pensando em como desconstruir ou pelo menos rediscutir como que vão se dar as responsabilidades e o repasse dos recursos orçamentários para os estados. O que é isso? Né? Então me preocupa muito, porque assim, se a gente olhar para o primeiro e para o segundo pacto, são coisas muito pontuais, muito distintas, que de fato tinham ali o objetivo de produzir uma racionalidade no cumprimento de certos, no segundo caso, tratado internacional, no primeiro, de racionalidade da justiça, e o que se anuncia aí não é nada disso, né? Na realidade, me parece que foi mais uma estratégia aí de tentar apaziguar os ânimos já muito exaltados e que ficaram ainda piores depois das manifestações de domingo, tentando sinalizar, principalmente para os agentes de mercado que já estão com muita intensidade abandonando o barco, né, do governo Bolsonaro. É só ver, acho que recentemente, aí, não sei se vocês repercutiram, as pesquisas da XP Investimento, né, uma empresa de consultoria, de analistas de investimento que mede bastante o humor dos agentes de mercado, já tem um nível de insatisfação muito grande desses agentes de mercado com os rumos do governo Bolsonaro. Então, me parece aí, Marilu, que esse terceiro pacto ele tem um quê de uma tentativa de publicidade para acalmar de alguma maneira os ânimos de alguns atores que já perderam completamente a confiança de que esse governo é capaz de produzir algum acordo, é capaz de produzir alguma normalidade e é capaz de botar uma agenda propositiva para o país. É só você ver, à noite o presidente da República termina dizendo que a caneta BIC dele vale mais do que o Maia e o Alcolumbre. Quer dizer, ele vai de manhã, toma café da manhã com os dois poderes tentando apaziguar as coisas, e à noite ele volta a jogar querosene na fogueira. Então,
não é possível que os agentes de mercado ainda consigam acreditar que essa presidência da República é capaz de produzir alguma racionalidade. São 30 anos de racionalidade, não é agora que a gente vai ter uma figura política que atua de modo racional, equilibrado. Nunca foi assim, por 30 anos não foi assim, não vai ser 6 meses que vão mudar esse estilo político. Perfeito. E até que ponto as manifestações agora do dia 30 e também a greve geral, do dia 30 puxada pelos estudantes, dia 30 greve geral no 14 de junho, até que ponto isso pode também pressionar? Porque o Bolsonaro falou, preciso ouvir as vozes, na voz das ruas, né? Estão pedindo aí reforma da Previdência. E ele se esquece também de ouvir, não sei se tapa os ouvidos, quando os estudantes vão às ruas, centrais sindicais vão às ruas. Então, até que ponto esse quadro também pode mudar com a pressão popular nas ruas? É interessante isso, né, Marilu? Porque assim, a gente viu no 15 de maio manifestações muito mais volumosas espalhadas pelo país do que as manifestações que aconteceram nesse domingo. Mas eu não quero entrar aqui em debate contábil, né? O que eu acho que fica aí de modo muito simbólico é que a gente teve manifestações que foram muito importantes no dia 15 e a gente não viu nenhuma movimentação de se produzir um pacto em defesa da educação para a gente reverter esse cenário e garantir os investimentos em ciência e tecnologia no país. Quer dizer, a gente sai de uma manifestação no domingo que, independente da contabilidade do impacto dessa manifestação, o presidente da República se legitima em dizer, olha, as ruas estão pedindo a reforma da Previdência. Mas as ruas até então estavam pedindo que se retome os investimentos em educação, tá? E o que a gente vê é a Advocacia Geral da União defendendo que a polícia possa entrar nas universidades. Quer dizer, a gente vai vendo que, independente do que se colocou como pauta prioritária numa manifestação de impacto importante no país, isso não foi ouvido, e ao contrário, quer dizer, isso foi não só rejeitado, mas como medidas que estão sendo tomadas dentro do governo e articuladas pela presidência da República aprofundam o problema, né? Agora, me parece que a presidência da República não vai se sensibilizar para esse tipo de movimentação, isso não tem a menor dúvida, né? Ele se sensibiliza pelas coisas que ele mesmo pauta e ele mesmo coloca, né? A manifestação dos filhos é muito mais importante que uma manifestação de 1,5 milhão de pessoas, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, dia 30 e o dia 14 certamente sinalizam para o Congresso Nacional que aí sim é uma casa muito mais sensível aos humores da rua e estão muito mais ligadas e antenadas nessas mensagens que são passadas desses atores organizados ou mesmo de uma sociedade civil que tradicionalmente não é militante, não participa de organizações políticas, que é o que a gente viu já se mobilizando no último dia 15, né? O Congresso Nacional é muito mais suscetível e é muito mais, vamos dizer, atento a essas movimentações. Então, o fato de termos aí, nos próximos dias, nas próximas semanas, movimentações e manifestações que se mobilizam em torno de temas que estão no Congresso Nacional, me parece que tem sim um impacto significativo e podem aí, de alguma maneira, construir um outro termômetro para o Congresso nessa relação já tumultuada com a presidência da República. Porque por mais que o presidente queira reforçar uma verdade de que aquelas manifestações que aconteceram no domingo são as manifestações democráticas do cidadão que só pensa no país, quer dizer, esse é um discurso que cada vez menos tem sido comprado por menos gente, né? Quer dizer, cada vez mais tem sido comprado por menos gente, né? A gente sabe, portanto, que o Congresso Nacional tem um termômetro, porque essa questão da impopularidade da presidência da República e impopularidade do Congresso Nacional tem efeitos muito distintos, né? Uma coisa você tem um baixíssimo índice de aprovação no Congresso Nacional. Baixíssimo índice de aprovação no Congresso Nacional não necessariamente impacta a carreira individual do parlamentar. A carreira individual do parlamentar ela está muito mais impactada pela relação que ele tem com a sua base. E a sua base é muito mais organizada, a sua base tem interesses muito mais claros, muito mais bem definidos. Já a presidência da República, ela depende de um pouco dessa, vamos dizer, aprovação ou adesão mais difusa da sociedade, né? Então são poderes que funcionam com lógicas muito distintas.
e me parece que dia 30 e dia 14 tem mais capacidade de mobilizar essas bases mais organizadas que exercem pressão sobre os parlamentares e vão continuar sendo, não tenho a menor dúvida disso, vão continuar sendo ignoradas pela presidência da República. Vitor, você já destacou essa questão do, né, que eu continuo achando absurdo, a gente às vezes vê na mídia tradicional um esforço para naturalizar o rol de absurdos seguidos que a gente assiste, né? Tem muita gente que acha que a gente vive numa realidade paralela quase, mas quando a gente tem um presidente do Supremo participando de uma reunião dessa, sendo que não é só a reforma da Previdência que pode parar no judiciário, mas também a reforma tributária, que não sabemos como vai ser, o que vai ser, ou mesmo o pacto federativo, como você mencionou, ou seja, é um poder se miscuindo ali e conversando entre aspas, com outros, sendo que daqui a pouco medidas relacionadas a isso podem parar no Supremo Tribunal Federal. Mas nesse esforço de naturalização, parte da mídia eu vi ontem que estava tentando justificar dizendo que era um pacto do ponto de vista institucional, ou seja, para preservar as instituições. Mas as instituições estão sendo ameaçadas, Vitor? Se sim, quem está ameaçando? Aí você tenta fazer um pacto com quem de fato está ameaçando as instituições, né? Porque não é? Realmente a gente está naturalizando o absurdo, né? Quer dizer, se a gente pegar as declarações e as atitudes da presidência da República, do presidente Bolsonaro, não fica a menor dúvida de quem tem tensionado as instituições, de quem tem estimulado o aumento de conflito com os poderes, quer dizer, de quem tem buscado dizer que para fechar o Supremo Tribunal Federal basta um jipe e um soldado, um cabo e um soldado, enfim. Foi claramente uma tentativa no domingo, o Glauco, de intimidar o Congresso Nacional a seguir a agenda colocada e imposta pela presidência, né? Agora, eu acho que esses atores que participaram desse café da manhã não são ingênuos. Não dá para a gente achar que o Rodrigo Maia, que o Alcolumbre saíram de lá do café da manhã satisfeitíssimos com o movimento da presidência da República, dizendo, agora está tudo pacificado. Eles sabem com quem eles estão tratando, porque eles não estão tratando com esse ator político de agora. A gente está falando de um ator político que, por 27 anos, esteve no Congresso Nacional. É muito conhecido é muito conhecido do Rodrigo Maia, é muito conhecido do Alcolumbre, e é muito conhecido do presidente do STF. Eu não acho que, de fato, se estabeleceu ali a pacificação das relações. O Rodrigo Maia, inclusive, deu uma entrevista, ou deu uma declaração aí dessas de bastidor, né, de que, olha, ele considerou a reunião protocolar, de que talvez tenha um exagero sobre essa questão do pacto. Quer dizer, as relações entre os poderes ainda estão bastante afetadas, né? A presidência da República fez sinalizou ali em favor da retirada do COAF do Ministério da Justiça, né? Que inclusive era a pauta importante dos manifestantes, né, de domingo. Isso já mostra que mesmo dentro do seu próprio campo, há limites do que ele vai ouvir e do que ele não vai ouvir, né? Quer dizer, quando precisou fazer ali uma negociação para tirar uma questão que era importante para o super-ministro Moro, né? Ele não abriu mão rapidamente para tentar ali produzir alguma negociação, mas é muito instável. Quer dizer, é uma negociação muito pontual, mas que ela não produz confiança nos atores de que ela vai permanecer, né? De que ela vai se sustentar ao longo do tempo. E a gente sabe, né, Glauco, que assim, o Rodrigo Maia já há algum tempo tem se dedicado a promover a reforma da Previdência, né? Ele é um ator que está ali também pressionado pelos atores econômicos a produzir essa reforma da Previdência, da Previdência, né? Reforma da Previdência. Pode incluir também. A gente pode deixar para uma outra conversa para falar sobre a reforma da Previdência, né? Mas, então, esses atores que foram ao café da manhã, me parecem que, por vezes, estão muito mais dispostos em produzir alguma racionalidade para se chegar a uma reforma da Previdência
do que o próprio presidente da República, né? Quer dizer, então assim, não tem capital ali político que ainda tenha sido colocado na mesa que produza algum nível de confiança dos atores de que a relação se estabilizou. Nem mesmo a presença do presidente do STF, eu acho que tem essa capacidade de produzir esse efeito. Porque aí vamos lembrar, né, Glauco, assim, o presidente do STF está lá, me preocupa que o presidente da Casa, guardião da Constituição, participe de uma conversa desse tipo. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem dado sinais distintos, né? Então, vamos lá, a criminalização da homofobia me parece que é um sinal bastante divergente dos sinais emitidos pela presidência da República em relação a esse tema, né? A própria questão da Petrobras, há questões de impacto tributário e econômico que hoje estão no Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que há também aí uma tentativa de trazer o Dias Toffoli para essa conversa, porque, afinal de contas, o presidente do STF tem o poder de pautar. Então, ele escolhe o que não entra, o que entra e o que não entra em votação, né? Então, tem também aí uma disposição de tentar trazer o Dias Toffoli para essa negociação, para que não sejam pautadas na Corte Suprema assuntos que sejam assuntos delicados ou que produzam mais ruído nessa relação. Agora, quando a gente fala do ponto de vista da independência dos poderes, quando a gente fala do papel da Corte Constitucional, eu acho que nesse momento a gente deveria estar aprofundando essa discussão para relativizar, ou pelo menos para contestar um pouco qual é o papel do Poder Judiciário nessa história, né? Lembrando, os dois pactos anteriores que foram produzidos eram pactos que tinham interesse muito direto, muito presente, centrais para o funcionamento da justiça no país. Esse tal terceiro pacto, que eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que abandonar esse nome, porque no fundo não saiu nada, a gente vai ter que esperar aí dia 10 de junho, né, que eles disseram que vão assinar o pacto, né? A gente tem que ver o que é isso, porque me parece muito esquisita a presença do Supremo Tribunal Federal nessa discussão. Perfeito. Só lembrando o pacto de 2004, como você citou, né, Vitor, por um judiciário mais rápido e republicado, e em 2009 se falava um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Bastante diferente mesmo, como você bem mencionou. Vitor, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Eu que agradeço, Marilu, bom dia para os ouvintes e agora telespectadores também. Né? É isso aí, do pessoal da TVT, os telespectadores da TVT e também os internautas aqui do YouTube da Rádio Brasil Atual. Vitor Marchetti, professor e cientista político da Universidade Federal do ABC.